Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Café com ADM. Simão Mairins aqui na apresentação com vocês. E hoje a gente vai receber aqui a Carolina Corona, uma figura fantástica aqui, que tem um background fantástico para bater um bate-papo aqui com a gente. Ela é a responsável, CEO do braço de estúdios do grupo Smart Fit, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre esse segmento do negócio da Smart Fit, que tem feito, ela, com a Carolina à frente, tem desempenhado aqui um trabalho fantástico. No ambiente empresarial, ter acesso ao crédito certo no momento certo pode ser o fator decisivo para crescer, se reorganizar ou ganhar competitividade no mercado. Pensando nisso, a Venco Credit, empresa do grupo Rede Sul, oferece uma solução inteligente, o crédito Home Equity, uma modalidade que utiliza imóveis rurais, terrenos, imóveis PJ ou pessoais como garantia para liberar recursos a partir de R$500 mil, com taxas muito mais atrativas que as dos financiamentos tradicionais. Essa é a escolha de empresários e investidores que precisam de capital robusto para ampliar o negócio, quitar dívidas estratégicas ou diversificar investimentos com mais segurança. E o diferencial da Venco está na assessoria personalizada. Especialistas financeiros acompanham cada etapa do processo com simulações de cenários, projeções financeiras, com total transparência e isento de interesses. Tudo para que você tenha clareza e controle sobre a sua decisão. Clique no link da descrição e comece a transformar seu patrimônio em uma alavanca real de crescimento. Tá difícil competir com o frete das grandes lojas? Então vem conhecer a Melhor Envio, a solução inteligente para a gestão e economia no frete. Com uma única plataforma, o empreendedor consegue cotar, comparar e contratar envios com diversas transportadoras, como Correios, Jadlog, Azul Cargo Express e Latam Cargo. Tudo com até 80% de desconto no valor do frete e sem pagar mensalidades. O sistema da Melhor Envio é totalmente online e intuitivo, por isso dá para gerar etiquetas, rastrear pedidos e integrar direto com a sua loja virtual, seja na Tray, Nuvem Shop, WooCommerce ou Shopify. E tem mais, quem usa Melhor Envio conta com atendimento humanizado, liberdade para escolher a transportadora e ainda participa de um clube de benefícios com desconto em ferramentas, serviços, capacitações e muito mais. Também tem acesso a conteúdos educativos para te ajudar a crescer, vender mais e a dominar a logística do seu negócio. Quer transformar sua entrega em vantagem competitiva? A Melhor Envio garante economia, agilidade e autonomia no seu frete. Carolina, ela é formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é responsável também por toda a implementação, operações e inovação das 7 marcas do grupo de estúdios ali da Smart Fit, né? A Race Bootcamp, Video Studios, Tonus Gym, Jab House, One Pilates, Velocity e Core. A Carolina iniciou aí a sua carreira no mercado financeiro em 2014 e recebeu o desafio de gerir as operações da rede de academias Smart Fit no México, que à época tinha apenas 9 unidades, né? E a Carolina foi responsável pela expansão da empresa no país, implementando mais de 100 novas academias Smart Fit ao longo dos 4 anos que permaneceu na função. Carolina, seja muito bem-vinda aqui. Que honra receber você por aqui. Muito obrigada a todos que estão aí escutando. E é um prazer estar aqui, enfim, com vocês nessa tarde maravilhosa, para poder conversar aí um pouco sobre gestão, sobre negócios, né? Enfim, compartilhar aí um pouco da minha trajetória e dos aprendizados que eu tive durante esse tempo. Maravilha. Carolina, para a gente começar aqui, queria que você falasse um pouco como é que tem sido o crescimento da divisão de estúdios dentro do grupo Smart Fit e como é que os consumidores eles enxergam essa alternativa à atividade física tradicional, né? Fala um pouco para a gente sobre esse modelo de negócio. O modelo, então, enfim, o modelo de estúdios, a gente... Enfim, começou a criação desse modelo no final de 2017, começo de 2018, né? Era um momento diferente de mercado do que a gente tem hoje, um pré-pandemia, onde, obviamente, o mercado wellness estava crescendo muito, né? Mas não da forma como hoje fala-se, né? A gente, como grupo, a gente gosta muito de estar na vanguarda do que está acontecendo no mundo em relação ao fitness, ao wellness, né, em relação ao comportamento do cliente, principalmente relacionado a treino, né, e muito para estar na jornada desse cliente, né, em todos os lugares, em todos os momentos dessa jornada. Na época, a Smart Fit, né, ela já tinha um tamanho expressivo, né, a Biorritmo também já era uma academia que já tinha também um porte médio interessante. E aí começaram a pipocar o que a gente chama de estúdios, que são as academias, microacademias, né? Academias especializadas e focadas em um treino.
né? E com uma experiência muito incrível, né? Um envelopamento de experiência, de serviço muito high-end, e focado para um tipo de cliente, né? Trabalhando muito comunidade. Então, assim, tem a turma do yoga, a turma da corrida, a turma da bicicleta e assim por diante, né? Então, essa era a ideia quando a gente trouxe os estúdios. Trazer uma opção de treino diferente do que o cliente tinha aqui no Brasil, né? E assim, e não é um ou outro, né? Esse cliente, ele consegue transitar aí, né, nas duas vertentes. Quando a gente começou investindo nisso, tinham muitos desafios, né, até aprendizados internos nossos, porque a gente sabia muito bem como operar academias low cost e high-end, né, que tem uma certa forma de operar, e os estúdios têm uma outra cabeça, né, então a gente aprendeu muita coisa, cresceu, mas eu posso dizer que o pós-pandemia, ele foi super importante para alavancar esse crescimento, né. Então, o consumidor, o cliente, ou as pessoas, no geral, começaram a dar muito mais valor para wellness, para bem-estar, para longevidade, né, frequentar muito mais academias, e aí com essa ideia, com esse raciocínio, com essa cabeça, né, os estúdios começaram a crescer bastante, né. E aí, falando um pouco de grupo, só para responder, hoje a gente tem um crescimento, tá com um crescimento bastante interessante. No final do ano passado, a gente fez a aquisição do grupo Velocity, né, que conta com a Velocity e com o Core, e hoje a gente conta com 239 salas abertas, contando todas as 7 marcas que a gente faz gestão. E isso é um ponto que eu queria falar contigo aqui, sobre números, né? No início de 2025 aí, havia a expectativa de abrir 113 novas unidades em território brasileiro, né? Essa perspectiva, ela se mantém, foi ajustada? Como é que está se dando esse movimento? Essa perspectiva se mantém. A gente está aí numa toada super interessante e forte de crescimento, ela se mantém. Maravilha. Carolina, me diz uma coisa, eu queria que você falasse também um pouco sobre os modelos dos estúdios atuais aí do grupo Smart Fit, né? E quais são os diferenciais que eles oferecem para os consumidores. Sim. A gente começou, o primeiro modelo que a gente investiu é o Race Bootcamp, que é uma modalidade de corrida com funcional. Então, a corrida, ela é uma modalidade muito democrática, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, obviamente, tem pessoas lesionadas e tal, mas é um tipo, né, de exercício que tanto pessoas mais jovens até pessoas mais velhas e de vários grupos, enfim, etários, sociais conseguem fazer. Então, a gente sabia que a corrida era muito ampla, e aí a gente quis começar com esse tipo com essa categoria de negócio, né? Então, a gente criou aí a marca da Race Bootcamp, que é um sucesso hoje no mercado. Em seguida, a gente foi para o Vidya, que é a nossa marca de Hot Yoga. Na época, a gente viajando, né, bastante para entender tudo que tinha lá fora, tinha-se muito uma dúvida se a gente deveria seguir para um yoga ou para o Hot Yoga. Então, o yoga, por conta toda essa história de saúde mental, que, enfim, estava super em alta, em vigor. Então, a gente procurou muito entender como é que a gente podia trazer o yoga não só com uma cabeça de saúde, mas com uma cabeça de treino também e de esporte. O Hot Yoga, ele encaixa super bem nisso, né? E tem uma comunidade muito forte. Após isso, a gente foi para o Jab, que é o nosso produto de box com funcional. Depois o Tonus, que é o nosso produto de musculação. E hoje, esse ano, na verdade, no caso, a gente, né, tá consolidando aí a nossa expansão do Pilates, que é o Aera. A gente também fez, no meio do caminho, a aquisição da Velocity e do Core. Então, hoje o grupo conta com 7 marcas, sendo 5 criadas internamente e 2 adquiridas, né, nesse envelopamento todo. Maravilha. Você tem batido bastante a tecla, Carolina, num ponto que eu acho que é crucial nesse movimento de remodelação do mercado fit, né, que é a construção de comunidades, né, e a segmentação. E aí eu queria que você falasse um pouco, na sua análise, o que é que você acha que motivou essa busca por diferenciação dessa experiência, exclusividade na hora de praticar atividades físicas, enfim. Você acredita que essa tendência deve aumentar? É algo que veio de fato para ficar?
Não, com certeza, assim, primeiro falando de comunidade, comunidade e experiência, acho que são as duas palavras que estão muito conectadas com o nosso negócio e que eu acho que, assim, que são palavras muito fortes no mundo hoje, enfim, sobre basicamente tudo que se fala, às vezes não só no segmento de fitness, né, mas em muitos segmentos, né, então assim, as pessoas hoje, por conta do digital, elas acabam se relacionando menos fisicamente, mas ao mesmo tempo, elas carecem de buscar essas comunidades, de estar perto de pessoas que pensam, né, da mesma maneira, ou que gostam das mesmas coisas, né, então a gente tem a comunidade da corrida, a comunidade do yoga, aí, enfim, as comunidades dos cafés, enfim, as comunidades, né, dos fisiculturistas, então existem N comunidades aí, e por conta desse afastamento da história da digitalização, numa outra ponta, a história do vamos nos relacionar e vamos fazer parte das mesmas comunidades, ela vem com muita força, né? Então, a gente acredita muito que criar comunidades fortes é essencial para o futuro do nosso negócio, tá? E saber lidar com isso, né? E reforçar. E isso é um ponto, né? E a outra coisa é o pilar da experiência, né? Que eu acho que também é super importante. Então, hoje, as marcas trabalham muito esse pilar da experiência para encantar os clientes, né? Então, não é mais, às vezes, sobre só o produto que você consome, mas é sobre tudo que tem em volta dele. Então, a nossa experiência, ela parte do digital até o momento que o cliente termina, né, o treino dele. E às vezes até quando ele tá na casa dele, quando ele se relaciona online com a gente aqui no Instagram ou em qualquer outro momento. Então, ter uma experiência que seja encantadora faz parte do nosso modelo de negócio, de fato encantar o cliente para que ele continue, né, querendo voltar e se relacionar com a gente. Ô Carolina, e agora eu queria falar um pouco sobre a estrutura desse negócio, para a gente entender aqui. A gente tem muitos líderes, enfim, muitos gestores aqui, e a gente sempre acaba olhando um pouco com esse olhar, né, para o assunto. O público alvo de vocês nos estúdios, nos negócios segmentados, é um público que ele, de certa forma, ele trafega também pela Smart Fit tradicional, enfim, pelas academias tradicionais de rede, ou é um braço à parte, é um outro público, é um outro estrato social, porque às vezes ali tem uma oportunidade de upselling, de cross-selling. O teu aluno lá da Smart Fit, ele pode ser também um aluno da Vidia, por exemplo, ou não? Super. Então, assim, o mais interessante, assim, a gente está posicionado por conta de preço num segmento muito mais high-end, tá? Então, isso assim, isso é dado, né? Mas, quando a gente fala sobre modelos de negócio, a gente não, assim, eu não posiciono a Smart Fit como low cost só, necessariamente, e os estúdios como high-end. Aqui eu tô falando sobre busca, sobre a diferença de comportamento, tá? Que o cliente busca. Então, quando o cliente vai numa Smart Fit, ele tá buscando um tipo de comportamento de treino, tá? Uma musculação, um treino mais, né, especializado, ele vai a hora que ele quer, ele treina, enfim, tem lá a assessoria dos personagens, mas não é um treino coletivo. Então, é um tipo de comportamento de treino, tá? Nos estúdios, ele marca horário, ele tem o lugarzinho dele, ele é dentro de um formato de uma aula coletiva, então não é individual, é coletivo. Então, é um comportamento, tá? Tirando a história do preço, que sim, aqui você tem, né, um modelo de precificação high-end que traz pessoas que têm uma aptidão maior para gastar com isso, né? Tirando isso, a gente tem sim clientes que transitam intramarcas, né? Então, isso, a gente tem clientes que transitam que ficam só em estúdios, só em Smart Fit, só em Biorritmo, e tem clientes que fazem Smart Estúdios, Bio Estúdios e até concorrentes estúdios, tá? Porque uma coisa não é excludente à outra, é muito o comportamento, tá? Então, o cara pode querer fazer uma musculação na Smart e frequentar o Vidia no Yoga, né? Não é uma concorrência que a gente chama direta, né? Então, super a gente consegue trazer aí clientes que gostam de ter formatos de treinos diferentes, eles conseguem transitar nas diferentes academias. Maravilha. Aproveitar que a gente está falando aqui de modelo de negócio, queria falar também um pouco sobre esse processo de expansão
que vocês estão implementando para levar os estúdios para todo o Brasil. Vocês têm trabalhado muito no modelo de franquia, né? A ideia é que vocês trabalhem com franqueados nesses segmentos. O que é que um franqueado precisa ter? Qual é o critério que vocês estão utilizando? Quem é o perfil de franqueados que vocês estão buscando? Sim, o nosso modelo, então, como você mesmo comentou, ele é um modelo que ele com o crescimento dele busca majoritariamente, ou quase 100%, franquia, tá? O franqueado, ele é a pessoa mais importante do nosso ecossistema, tá? O nosso negócio, ele é um negócio que quando o franqueado tem o perfil, ele consegue resultados exorbitantes, tá? Mas quando o franqueado também não tem o perfil, ele vai pro lado oposto, pro caminho oposto também, né? Então, a gente encontrar a pessoa certa na ponta para carregar a nossa marca, para trazer experiência, né? Para ser de fato a cara das nossas marcas ali na ponta, isso quando a gente escolhe muito bem, né? Esse cara é um ganha-ganha para os dois lados, né? Então, a sua pergunta do franqueado a gente busca primeiro pessoas, em primeiro lugar, que gostem, né, desse tipo de negócio, de setor. Em segundo lugar, e tão importante quanto, pessoas que tenham a disponibilidade para trabalhar dia a dia com isso, né? Então, não é o tipo de franquia que a gente quer um investidor. A gente quer um sócio operador. Alguém que esteja lá no balcão no dia a dia, porque é essa a pessoa que vai estar se relacionando com o cliente, que vai estar criando comunidade, que vai estar vendendo, que vai estar fazendo a diferença ali na ponta. E a gente sabe que se ele faz isso, ele consegue um resultado realmente espetacular, muito melhor do que eu fazendo próprio, tá? É o negócio do dono com a barriga no balcão, né? Então a gente fala muito sobre isso e a gente quer pessoas com esse perfil. Carolina, ainda dentro desse tema da franquia, que eu acho legal a gente expandir um pouco mais esse tema, porque muitos dos nossos ouvintes aqui são empreendedores, alguns já empreendem em outros setores, e às vezes multifranqueados, que, enfim, podem se interessar. Então, eu queria detalhar um pouco mais esse assunto e falar um pouco mais sobre o modelo. E aí, a gente tem uma questão quando a gente fala de franquia, que é um desafio, né, para todas as franqueadoras, né, e isso é um processo que está muito bem azeitado, que é o padrão, né? O aluno de vocês no Acre, ele precisa chegar na de Porto Alegre e ter a mesma experiência, né? E a gente sabe que tem diferenças culturais, regionais, zilhões de coisas. Então, como é que funciona esse relacionamento de vocês com esse franqueado? Como é que é o treinamento? Qual é o apoio? Como é que funciona essa dinâmica, né, para garantir essa padronização e o sucesso do negócio? Primeiro que a gente tem, assim, a gente tem vários manuais e treinamentos. Basicamente, o que a gente mais tem é treinamento. Muito visando isso que você está falando, né? Porque a gente sabe que o franqueado, ele vai ser a alma do negócio, né? Ele vai ser a pessoa que vai estar lá na frente, sorrindo para os clientes, se relacionando com as pessoas e fazendo a diferença no dia a dia. Mas ele precisa do quê? Ele precisa da munição que eu vou dar para ele. Ele precisa saber como vender, ele precisa saber como atender, ele precisa saber o que é uma aula boa, o que não é uma aula boa. Ele precisa ter toda essa munição, né, que a gente chama de treinamento em materiais, para poder entregar lá na ponta o que a gente espera que ele entregue, tendo o melhor resultado para ele, né? Então, assim, a gente tem, assim, muitos treinamentos, tem até, assim, a gente traz todo o time, não importa o estado, a gente traz todo mundo do time para São Paulo para fazer treinamento aqui, na nossa matriz, para visitar as lojas, para viver a experiência aqui, para entender de fato o que tem que ser feito. Porque ele vivendo aqui junto com o time dele, experienciando isso no dia a dia, experimentando isso no dia a dia, isso vai fazer com que ele entenda, quando ele volta para a cidade dele ou para o estado, por mais longe que seja, o que tem que ser feito. Tá? Então, isso é obviamente um dos treinamentos. A gente tem imersões e vários treinamentos e reciclagens, muitos workshops e reciclagens, e a gente tem um time muito grande e preparado para atender esse franqueado, né? Então, que está em contato com ele dia a dia, que faz visitas periódicas também para entender o que está acontecendo ali na ponta, né? Então, de fato, a gente a gente é o tipo de franquia que a gente busca ter uma relação muito próxima com o franqueado, tá?
Por quê? Né? Porque a gente sabe que quanto mais capacitado e preparado ele tá, melhor ele vai fazer o trabalho dele na ponta. E nós trabalhamos com marcas inspiradoras, com marcas aspiracionais. As pessoas querem fazer parte dos nossos ecossistemas, das nossas comunidades, né? E isso é criação de marca. Então, é construção de valor. Para construir valor, eu preciso que na ponta eles façam isso, eles não podem fazer o oposto. Então, como a gente cuida muito disso, isso é um ativo muito importante para a gente precisa preparar eles para que eles consigam fazer isso na ponta. E, obviamente, que isso se reverte em um resultado para eles, 100%, né? Maravilha. Ainda dentro dessa parte de franquias, tô mantendo aqui o assunto, porque eu acho que isso é um assunto que sempre vai render aqui, tá? Muito importante. Pra gente é o coração da nossa empresa são os nossos franqueados. Sim, tá? sim. Até o nosso processo de seleção de franqueados, ele é super... É um processo que ele não é rápido, ele é um processo que passa por muitas fases, porque a gente quer ter... A gente é mais do que um franqueado, é um sócio. A gente quer ter as pessoas certas do nosso lado. Eu não quero trazer uma pessoa que eu acho que não vai ter potencial e não vai ganhar dinheiro com a gente. Eu quero sim, assim, se ele ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Então a gente trata muito isso como uma relação de parceria mesmo. Sim, é isso. E era justamente sobre esse ponto que eu queria falar contigo agora, tá? Sobre esse processo. Aquele empreendedor que está nos ouvindo aqui agora, ele diz, pô, eu quero conhecer, de repente pode ser um negócio para me tornar empreendedor. Como é que ele faz? Ele vai no site de vocês? Enfim, qual é o canal? Como é que ele faz para chegar até aí? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se tiver algum interesse, algum empreendedor, eu acho que, só para dizer assim, é um setor que está muito aquecido, que está crescendo muito, mas que ao mesmo tempo tem um modus operandi de fazer as coisas, né? E a gente já quebrou muita cara e hoje a gente tem toda a experiência para poder cortar caminho aí para muita gente que quer investir nesse setor, junto com um grupo que tem uma experiência enorme, uma capacidade de gestão e financeira também grande, né? Então, assim, eu acho que a gente é uma boa escolha, a gente é a melhor escolha hoje do setor, né? Quando a gente fala sobre franquia. Ele é um negócio que ele tem um sex appeal no sentido, assim, um propósito muito grande. Então, transforma a vida das pessoas, muda, assim, às vezes tem gente que tá passando por uma depressão ou tá passando por um momento complicado, que por meio dos nossos treinos e dos nossos negócios, eles acabam, é gratificante, entendeu? Porque você toca na vida das pessoas, então não tem só um cunho financeiro, tem um cunho também de propósito, de cuidar de pessoas, né? E é gratificante na alma, tá? E aí, fechando não, mas respondendo um pouco da tua pergunta, se você tiver interesse, ou quem tiver interesse, pode mandar, a gente tem na nossa página, nos nossos sites, um lugar para mandar uma mensagem pra gente. Pode ser pelos Instagrams, se você achar mais fácil, pode ser pelos nossos sites, e também, se tiver oportunidade, depois eu deixo o contato aí, enfim, né, via vocês. Vou pedir para a equipe colocar já aqui na descrição, tá? A gente vai pegar o site certinho aqui, bota na descrição e também a gente coloca aqui em tela para facilitar para a turma, tá? E para você que está só ouvindo, que tá malhando, tá fazendo atividade, tá dirigindo e não tem como clicar agora, depois é só, né, ficar de olho ali nos nossos canais que a gente vai divulgar com você também. Esse franqueado, a gente está falando aqui também de um segmento que ele é especializado, né? Então, talvez essa dúvida seja uma dúvida de muita gente que está ouvindo. O franqueado, por exemplo, de um estúdio no braço de yoga de vocês, precisa ser alguém, um professor de yoga, a pessoa que vai dar o de Pilates, precisa ser alguém que já dá aula de Pilates? Essa é uma dúvida que muita gente acaba tendo, eu acho legal a gente esclarecer aqui. Super, não. Primeiro, eu não sou nem professora de yoga nem de Pilates e tô à frente desse negócio, né? Então eu acho que não é, assim, óbvio que se você é professor de yoga ou de Pilates e quer ser, é maravilhoso, né? Mas se você também não é, mas se você é um apaixonado pelo setor de saúde e de fitness, você já é um candidato, você não precisa ter o conhecimento técnico, tá? É mais importante você gostar de atividade física e gostar desse tipo de atividade física, porque frequentar as aulas com os alunos, entender se os professores estão dando né, se eles estão com a energia, se eles estão seguindo os processos da aula, se eles estão dando uma boa aula, é super importante. Então, frequentar a aula como aluno é essencial, tá? Agora, você não precisa ser um entendedor técnico.
né? Porque no fundo, também o que vende, né, é o amor. É assim, a pessoa entrar, ser bem atendida e se encantar. É muito sobre isso. Né? Maravilha. Essa expansão que já foi iniciada, que a gente até falou lá no começo ali sobre a previsão das 113 novas unidades, vocês estão focando uma região específica, estão trabalhando de forma difusa em todo o Brasil, até para quem está nos ouvindo aqui já ficar atento, né? Você é um franqueado numa região específica, vocês estão priorizando, como é que está sendo esse movimento? Bom, a gente não está priorizando uma região específica, até porque a gente tem, enfim, quer crescer e quer estar presente no Brasil inteiro, tá? Tanto em cidades grandes como médias, né? Hoje a gente tem uma presença mais forte no Nordeste, e se a gente compara Norte, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, vamos dizer, acho que as duas áreas que a gente tem mais presença é Sudeste e Nordeste, são as que a gente tem mais presença. Mas ainda assim, tem uma avenida enorme de crescimento, tá? Versus essas outras regiões, vamos dizer, que a gente ainda quer crescer com bastante, força. Maravilha. E uma outra coisa, alguns dos estúdios de vocês, eles têm proximidades, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do praticante de yoga e do praticante de pilates, né? São práticas, inclusive, que elas têm uma raiz comum, né? O franqueado, que ele, de repente, ele pode ter uma unidade de um estilo, de uma prática, ele pode ter uma outra, de repente, um mesmo espaço pode congregar as duas coisas. Como é que funciona isso? Super, a gente faz muito isso. A gente chama isso de unidades híbridas. Então, que tem mais de um produto, mais de uma marca junto, né? Isso ajuda do ponto de vista de eficiência, né? Então, de custo. Então, sim, você divide área comum, você divide recepção, você divide banheiro, tá? E também te ajuda do ponto de vista de receita, porque você pega um cliente que poderia estar frequentando somente uma sala, uma marca, e esse mesmo cliente, ele pode, né, tá frequentando as duas. Nem todo cliente que vai fazer yoga vai querer fazer o pilates ou vice-versa, mas a gente tem pessoas que transitam em tudo, né? Então é super interessante fazer essas dobradinhas, que a gente deu o exemplo do pilates e do yoga, mas não necessariamente precisa ser o pilates com yoga, né? A gente sabe que tem, enfim, que os clientes, eles transitam em diversas marcas, né? Então, a gente já percebeu, por exemplo, o cliente da Veloce e do Vidya, né, que é o yoga com a bike, funciona super bem, né? Então, às vezes, uma coisa que você acha que a princípio não tem uma relação, né, pode também ter uma relação muito grande. Carolina, eu queria falar agora também um pouco mais sobre dados, né, números, enfim, que o empreendedor, ele olha muito para isso também. Você já tem alguma métrica, algo que a gente possa falar aqui, por exemplo, sobre projeção de break-even, enfim, essas projeções que a gente possa trazer? Sim, temos. Vamos lá. Então, primeiro, falando sobre break-even, né? Eu vou responder de uma forma não tão objetiva, mas objetiva. Então, o break-even, ele depende muito do franqueado, né? Que é muito o que eu te falei, que eu tô falando assim, que eu te falei no começo. E, assim, o franqueado que faz um excelente trabalho, ele consegue praticamente, já aconteceu em alguns casos, de abrir unidade já no break-even. Já no positivo, tá? Quando o franqueado é bom no sentido assim, quando eles... Não é bom porque, nossa, mas eu não entendo tanto de negócio. Calma, a gente prepara, não é sobre isso. É estar presente, criar comunidade e atender. Se é bom disso, você gosta de fitness, vem que você vai ter sucesso, tá? A gente te ensina o resto, vamos dizer. Então, assim, o cara que ele começa e que ele faz isso muito bem, ele pode começar super no break-even. A gente tem algumas histórias dentro de casa assim, tá? Mas, enfim, vamos dizer que o normal e o ideal é ele conseguir atingir esse break-even em menos de um ano, tá? Em menos de 6 meses, na grande maioria dos casos, tá? Em menos de um ano, com certeza. E aí, um pouco falando um pouco de retorno do dinheiro, né? Obviamente, isso tudo depende de quais marcas que ele está investindo, se ele está fazendo um modelo híbrido ou não. Então, tudo depende da configuração. Mas a gente busca um retorno entre 1 ano e meio e 3 anos, 1 ano e meio e 3 anos e meio, mais ou menos. Legal. A gente falou aqui, são 7 marcas, né, que integram aí essa frente de estúdios, né? Quais delas hoje, elas estão na frente ali, que tem mais unidades, enfim, tem maior demanda, a gente tem essa visão?
Assim, hoje a marca que tem mais salas abertas de todas é a Velocity, tá? E seguida depois pelo Vidia. E aí as outras vão muito parecidas, tá? Mas elas estão crescendo numa toada muito parecida, tá? Uma toada muito parecida. Então a ideia obviamente vai chegar um momento que as outras que estão um pouco mais para baixo vão crescer um pouco mais, para que a gente tenha aí um número muito equiparado de unidades e salas entre marcas. E independente de qual seja a marca que o possível franqueado se interesse, os canais são os mesmos. Ele vai entrar em contato e ele, na comunicação com vocês, ele especifica ali por qual ele se interessa, não é? São os mesmos, o mesmo time comercial que está vendendo uma marca também vende as outras. Hoje a gente recebe muito franqueado que quer mais de uma marca, porque ele entende isso que a gente está falando sobre um modelo híbrido mesmo, essa eficiência de custo e a potencialização da receita. Então a gente acaba recebendo hoje a gente tem muito mais pedidos de modelos híbridos do que de marcas separadas. Carolina, e aí eu vou dar um passo atrás aqui, porque eu queria trazer de volta um assunto que a gente falou lá no começo. Quando eu te apresentei, eu falei, né, que para o nosso público, para quem pegou do meio do caminho, enfim, pegou de um corte, eu dei a introdução ali de que você, quando esteve à frente ali da expansão da Smart Fit no México, né, você pegou um mercado que tinha 9 unidades e expandiu para mais de 100. Né? E a gente está falando de Smart Fit, que é um público específico, a gente está falando de um outro país, que por mais que seja parecido com o Brasil, tem suas especificidades, é outra cultura. Né? Como é que você olha e compara esses dois processos aí, você na posição de liderar essas duas expansões? Assim, como é que você diferencia o desafio que foi expandir ali a Smart Fit no México e como está sendo esse processo hoje de expandir os estúdios aqui no Brasil? Excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, são desafios diferentes, mas, ao mesmo tempo, com certeza, o desafio do México foi muito importante para o que eu estou construindo hoje aqui, né? Então, tanto do ponto de vista de aprendizado, né? Eu acredito muito que todos os nossos aprendizados na nossa trajetória profissional, eles vão formando um pouco de quem a gente é. Né, um pouco da nossa visão de negócio, né, dos porquês que a gente faz certas coisas, né. Então, com certeza, tudo que eu aprendi nesses 4 anos de México, eles foram essenciais para poder construir aqui a minha história com os estúdios. Apesar de serem coisas muito diferentes, né. Então, o México, ele já era, assim, falando um pouco de México em primeiro lugar. Sim. Eu acho que o desafio do México, ele era um desafio, né? Então, assim, já a Smart já existia lá, era muito pequenininha, mas já existia, né? Então, era muito mais um desafio de pegar uma empresa pequena e tornar, né, e crescer e expandir uma empresa que já tinha se provado em muitos países, né? Que já tinha seu modelo de negócio muito vencedor em muitos países. Então, era replicar algo que já existia, tá? E estruturar os processos para esse crescimento, vamos dizer, né? Porque às vezes o que uma empresa pequena precisa não é exatamente o que uma empresa média ou grande precisa do ponto de vista de pessoas, processos, né, e exigências, enfim, é um pouco diferente. Eu acho que o México também veio como um desafio cultural, né? Então, exatamente assim, imagina se dentro do Brasil, nos diferentes estados, a gente já tem culturas diferentes, imagina em países com línguas diferentes, né? Então, eu acho que teve um desafio cultural super interessante aí, de entender, como é que a gente transita aqui, como é que a gente conquista as coisas que a gente precisa aqui, né? Seja profissionais, seja com o nosso cliente, seja na cultura e no ambiente de trabalho, né? Então, teve todo esse aprendizado também, que foi super interessante. Já o desafio dos estúdios aqui no Brasil, ele foi um desafio muito mais de empreender dentro de um grupo, porque era uma coisa que não existia. Então, é quase como assim, criar uma empresa do zero. Algumas, né? Porque são 7 empresas hoje, 2 a gente adquiriu, mas, né, falando das 5. Então, é empreender dentro de um grupo grande que já existia. Mais um modelo que não era aprovado e com um nível de complexidade diferente. Então, só para dar um exemplo, a Smart Fit, ele é um modelo de majoritariamente unidades próprias, tá? Sim. E a minha escola vinha muito desse lugar, tá? Porque ele é um modelo muito mais, tem um foco muito mais em varejo,
né? Então a expansão precisa ser muito bem feita, né? A escolha de pontos, né? Essa é uma área super importante, né? Nos estúdios, quando, né, no começo, eu com essa cabeça e esse conhecimento que eu tinha do varejo, né, e da expansão, comecei a trazer muito isso, e obviamente isso é super importante, eu comecei a perceber aos poucos que o modelo dos estúdios, ele é um modelo muito mais de franquia, porque ele é um modelo que exige uma operação impecável, muito mais do que o ponto, né? Exige o sócio, o franqueado ali perto, na ponta, na barriga do balcão, atendendo o cliente, diferente da Smart, tá? Então, né, com o passar do tempo e avaliando isso, entendendo isso, eu fui mudando um pouco a rota. Então, assim, modelos de negócios diferentes, com desafios diferentes, né? E agora, acho que o desafio parecido como é que eu tô vivendo hoje como que a gente torna uma empresa, uma startup que começou pequenininha e que agora já tá tomando uma forma grande, né? Então, acho que esse aprendizado que eu tive lá, tô trazendo bastante para hoje, porque eu tô construindo hoje junto com um time maravilhoso. Ô Carolina, e desafio, eu tenho muito a impressão de que é a palavra-chave de tocar qualquer negócio. Hoje em dia, se a gente pegar qualquer negócio que existia, sei lá, 30, 40 anos atrás, ele passou aí 3 ou 4 décadas basicamente fazendo reforma e operando a mesma coisa do começo ao fim, né? Ter um negócio que ele se mantenha relevante hoje em dia, ele depende muito de uma cultura de inovação contínua, né? Se a gente olha, por exemplo, para a história da Smart Fit, né? Nesse tempo em que vocês começaram com um modelo de academia que já se adaptou, mudou, se transformou, hoje a gente tem os estúdios, né? Muito provavelmente, daqui a 5 anos vocês vão ter um desafio novo, daqui a 10 anos um outro desafio. Como é que vocês se mantêm atualizados, na verdade não atualizados, mas assim, com um olhar à frente, né? Porque vocês precisam se antecipar à transformação. Então, como é que é trabalhar essa cultura de inovação, né, aí com vocês, para que o negócio continue se mantendo relevante e crescendo, né? Eu acho que você trouxe a palavra certa, né, na pergunta que você está fazendo. Eu acho que inovação ou estar atento às mudanças que estão acontecendo no mundo tem muito a ver com cultura, né? Então, você tem que ter assim, para mim, isso é comportamento. É um comportamento de olhar para fora, é um comportamento de estar sempre se questionando, é um comportamento de olhar para a concorrência, de entender para onde, né, os movimentos, né, estão indo ou acontecendo. Então, assim, isso para mim é cultura organizacional. Isso tem que estar no DNA das pessoas. E isso está muito no DNA do grupo. Né, muito, hoje começando muito na cabeça do fundador, que é o Edgar Corona, e isso obviamente passa por todo mundo que está no grupo. Então, assim, ele sempre tem uma cabeça de, peraí, vamos ver o que as pessoas estão fazendo, vamos ver o que está acontecendo no mundo, para entender o que a gente precisa ajustar para ser relevante, né? Então, assim, o nosso próprio mercado, o nascimento dos estúdios fala muito sobre isso. Né, se você for pegar para pensar, né, o que está acontecendo no mundo que hoje a gente não está fazendo e o que a gente precisa fazer para se manter relevante, né? Então eu acho que essa capacidade assim, eu acho que um pouco de desapego, um pouco de adaptabilidade, um pouco de ter o olhar, né, pro concorrente, todas essas coisas são super importantes. Acredito que o segredo está aí não em se enxergar como aquilo que você faz, mas com o problema que você resolve, né? Eu acho que a Smart Fit não é uma rede de academia, ela é uma rede que resolve os desafios, atende ali o que as pessoas querem para cuidar da saúde, para o bem-estar, enfim, eu acho que entender isso é essencial para que o negócio se transforme e ele encontre outras formas de resolver, né, aquela dor daquele cliente que talvez ela não continue sendo do mesmo jeito como era antigamente, né? Eu queria falar um pouco agora sobre um outro ponto, que na verdade a gente já até passou por ele aqui, mas eu queria falar novamente. A Smart Fit ela começou no Brasil e se expandiu, está em outros países. Até queria falar um pouco sobre isso, onde é que a Smart Fit está com as diferentes marcas, mas na frente de estúdios, vocês têm olhado também para essa expansão internacional, enfim, é parte do projeto, vocês já têm uma meta para isso? Vou falar dos estúdios, né, que é onde enfim, eu sou a porta-voz mais indicada para falar, mas
assim, no grupo, a Smart Fit tá fora do Brasil, né? Então a gente tem um pouco esse DNA, essa experiência, né, de operar fora do país. Mas com os estúdios, a história ela foi muito mais uma história passiva do que ativa, no sentido de a gente começou a receber pessoas de fora querendo levar o modelo para fora no momento onde a gente ainda não estava olhando para isso, né? Porque a gente sabe que ainda tem uma avenida muito grande de crescimento dentro do Brasil e o nosso foco é Brasil, tá? Hoje o nosso foco é Brasil. Mas começaram com essa, vamos dizer, com essa busca, né, de pessoas para levar o modelo para fora, a gente também, né, não se fechou, a gente abriu as nossas portas e hoje a gente está criando toda uma estrutura interna para a gente poder alavancar um pouco mais o nosso crescimento fora do Brasil, do ponto de vista de atendimento, né, porque a gente acredita que um bom atendimento faz diferença lá na ponta pro franqueado, né, então não adianta eu vender, mas eu não atender bem, então acho que isso é super importante. E do ponto de vista também agora, hoje, mais estratégico, ativo, de quem são os meus principais parceiros fora que vão me ajudar a levar essas marcas adiante e crescer e fazer a diferença, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. E a Fernanda Rodrigues, que é, enfim, atriz conhecida, é nossa grande embaixadora e master franqueada de Portugal hoje. Então, ela entrou com sociedade com algumas pessoas para expandir a marca da Veloce, do Vidia e do Tonus em Portugal. Ah, legal. Bom saber, a gente tem muitos ouvintes em Portugal também, comunidade brasileira, até a comunidade portuguesa também que nos escuta. Então, legal a gente falar aqui sobre esse assunto. Já fazer franquia lá também? Maravilha. Só entrar em contato. Maravilha. Carolina, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa. Quero te agradecer demais aqui esse tempo, um papo muito legal, muito esclarecedor. Tenho certeza que o nosso público aqui curtiu muito entender, conhecer o modelo de negócio, né? E aí vamos reforçar aqui, né? A gente falou bastante aqui sobre esse novo braço da Smart Fit e as possibilidades de se trabalhar com franquia. Vamos reforçar aqui então. Você que ouviu o nosso papo, quer saber mais, quer conhecer mais, entender como você pode se tornar um franqueado, né? Entre em contato aqui pelos canais que a gente vai deixar aqui no link, vai colocar aqui na tela. Você que está só ouvindo também, depois acessa, fica de olho aí na nossa newsletter, nas comunicações pelos nossos outros canais que a gente vai reimpactar você com essas informações. Carolina, deixa aqui a palavra para você fazer aí as suas últimas considerações e te agradeço de verdade. Imagina, obrigada. Eu acho que foi assim um prazer ter passado aí esse tempo conversando com você, contando um pouco aí de tudo que a gente está fazendo. Eu acredito que o mercado que a gente está, o mercado de fitness, o mercado de wellness, ele é um mercado, obviamente que só vai crescer, mas é um mercado muito gratificante de trabalhar, né? Então você transformar a vida das pessoas por meio do que você faz traz um propósito muito legal, né? E você ainda fazer isso com um grupo grande que consegue te assessorar e você tendo um retorno que você gostaria de ter, é melhor ainda, né? Então eu acho que a gente precisa de bons parceiros, a gente precisa de bons franqueados, a gente precisa de pessoas que estejam conectadas com o nosso propósito para levar isso adiante e impactar a vida de mais brasileiros, né? Que é o que de fato a gente quer fazer, né? Então a gente acredita muito na transformação da vida das pessoas por meio do fitness e a gente acredita que as pessoas certas podem nos ajudar com esse propósito. Então, fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você, contando um pouco sobre isso e espero aí que tenha alguns ouvintes que entrem em contato com a gente. A gente está, assim, muito, muito, muito feliz e aberto para receber mais gente para poder expandir esse negócio. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, eu conversei aqui com a Carolina Corona, que é CEO dos estúdios do grupo Smart Fit. A gente se encontra aí no próximo episódio do Café com ADM. Tchau, tchau.